Compre batom, compre batom. Então, estamos abrindo hoje o nosso programa de manhã, mas pela manhã, lembrando de uma propaganda hipnótica. Diz que essa propaganda foi tirada do ar porque ela hipnotizava as pessoas. E adivinha sobre o que nós vamos falar hoje pela manhã? E para você que nos assiste pelo YouTube, sobre mitos e verdade sobre hipnose. E aí, o que você sabe? Você, como eu, também tem um pouco de medo? Então, eu trouxe uma especialista, uma profissional incrível, a qual eu já conheço como pessoa, através de outras pessoas também, há vários anos aí em Caxias, e que cativa a todos que conhecem, e não é, né? Não é uma hipnose, não, ela é uma pessoa muito simpática, muito querida por todos, e desperta realmente a confiança, mas ela está aí trabalhando com hipnose, né? Exatamente, Miriane. Eunice Kusler é hipnoterapeuta, especialista em ansiedade e relacionamento saudável. Então, ela também é palestrante e mentora. Olha só. Eunice, já te apresentei um pouco para os multiplicadores. Sim. E eu gostaria que você fizesse um palhinho um pouco da tua história aí, antes de nós introduzir o assunto hipnose. Bom dia a todos. Prazer, Miriane, estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Então, eu sou Eunice Kusler, esposa do Alex, mãe da Sofia. E sim, graças a Sofia, que hoje eu estou hipnoterapeuta, porque a Sofia, Miriane, ela sofria muito de ansiedade. E não tinha nada que resolvesse. E aí, um dia, conversando com uma colega de trabalho, eu estava como corretora de imóveis, a gente falando sobre hipnose, sobre terapias em geral, eu comentei com essa minha colega que eu já tinha feito vários tipos de terapia, tanto eu, quanto meu marido, quanto com a minha filha, em função da ansiedade, mas que a hipnose eu não tinha feito porque eu tinha medo. Olha que interessante. E aí ela me olhou e disse assim, mas Eunice, hipnose é só meditação guiada. É bem mais que isso. Mas quando eu não conheço, eu não sou de discutir. Fui para casa naquele final de semana, estudei sobre hipnose. No domingo à tarde comprei um curso em Curitiba. E no final do curso, todo mundo me disse, Eunice, você precisa trabalhar com isso. Porque você me ajudou já durante o curso a resolver alguns traumas, né? Então, eu estudo e aplico também PNL, que é Programação Neurolinguística, na minha vida, Miriane, desde os 17 anos. Então, assim, não teve nenhum emprego na minha vida que eu desejasse, que eu não tivesse conseguido. E graças a... Tive uma conversa simples com uma colega de trabalho, transformou a minha vida, a vida da minha filha. E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo ajudar muitas pessoas através da hipnose clínica. Então, você entrou na hipnose clínica por querer ajudar a sua filha a sair de um quadro de ansiedade. Exatamente. Então, isso já traz para nós que a hipnose, ela nos ajuda a não ficar ansioso. A ansiedade é um mal do século hoje, né? 98% das pessoas hoje sofrem de ansiedade e muitas nem percebem. O que é ansiedade? Você pode estar se perguntando. Ansiedade é estar sempre no futuro. Em vez de estar aqui presente agora, nessa entrevista, está pensando o que vai fazer à noite, o que vai fazer amanhã, o que vai fazer semana que vem. E eu, inclusive, tenho uma frase, Miriane, que eu costumo dizer, que ansiedade é estar no futuro e depressão é estar sempre no passado. E o que a gente tem para viver? Só o agora. Só o presente. Só esse momento. Exato. E entrando aí no nosso assunto, hipnose. O que é hipnose e o que é estado hipnótico? Então, esse medo que eu tinha da hipnose também, parece que eles nos tiram fora, parece que a gente sai do corpo ou que a gente fica inconsciente. E não é nada disso, Miriane. Na realidade, estar em estado hipnótico é um estado de hiperfoco. É pensando numa única coisa, concentrada numa única coisa naquele momento. Hipnose nada mais é do que estar focado. E a gente está em estado hipnótico o tempo inteiro. A gente só troca de estado hipnótico.
Quer ver um exemplo? Às vezes você está conversando com uma pessoa e alguém vem te chama do lado e você não percebeu que aquela outra pessoa te chamou. Ou seja, você estava conversando com uma pessoa tão concentrada que você estava hipnotizado por aquela pessoa. Então faz sentido. Total. Total. O compre batom. Você pode então estar em estado hipnótico em vários momentos do dia. Exato. Quem aqui nunca saiu de casa para chegar no trabalho e chega no trabalho não lembra como foi seu trajeto para chegar? Estava hipnotizado por algum pensamento, pensando em algo importante que ia acontecer durante aquele dia ou que aconteceu no dia anterior, mas estava hipnotizado. Mas como é que... Existe uma técnica, então, de estar no estado consciente ou isso é algo normal do ser humano, estar hipnotizado a todo momento? É um estado normal. Uau! É um estado normal. O que a gente faz dentro da hipnose clínica? Aí sim é direcionar, né? É direcionar com foco em algo. Direcionar com foco em algo. Trazendo a questão da hipnose também, eu queria te fazer uma outra pergunta, Eunice, sobre... A gente vê esses shows de hipnose que fazem as pessoas fazerem coisas que elas não estavam dispostas a fazer, né? E como é que tu explica isso pra nós, né? Sobre esses shows, essas sessões de hipnoses, assim, que existem. Existem vários tipos de hipnose. A que eu aplico é a hipnose clínica, apenas para a cura das pessoas, né? Depois nós falaremos dos tratamentos, né? Esses shows, Miriane, na realidade, é real aquilo da pessoa comer uma cebola achando que está comendo uma maçã. Sim, é real. Porque a nossa mente cria. A nossa mente cria. Claro que cada pessoa tem um estado diferente de estado hipnótico. Então, umas pessoas são mais suscetíveis e outras são menos suscetíveis, tá? Então, o que eles fazem nesses shows? Primeiro, eles fazem umas 4, 5 técnicas no grande grupo. E aí, ali, eles percebem o nível de intensidade de cada pessoa tem suscetibilidade a ser hipnotizado. E aí, essas pessoas mais suscetíveis que eles pegam e chamam pro palco. Uau! E isso às vezes pode acontecer em treinamentos. A gente tá falando de casos assim, que eles hipnotizam a pessoa e chamam pro palco em casa de show de hipnose mesmo, né? Isso, exato. Mas isso pode acontecer em treinamentos de desenvolvimento pessoal, por exemplo. Também. Isso pode acontecer. Gente, eu sou cristã, tá? Eu sou crente, né? Não é uma coisa que eu escondo, mas eu também não imponho a minha fé pra ninguém. Sim, eu sou católica. E seja bem-vindo a sua aqui. Mas eu vou trazer um relato, que existem igrejas que talvez estejam hipnotizando seus membros. Sim. Meu avô era pastor e uma vez eu e a minha mãe tivemos uma experiência, nós fomos num culto, aonde esse pastor que veio de fora, né, fez as pessoas mexerem com as mãos, fazerem coisas assim, dizendo... E eu fiquei muito impressionada, eu era criança, confesso, fiquei muito impressionada ao ver meus amigos, quem tá assim, vai mexer a mão agora, naquele estado. De colar a mão, eles fazem muito. Isso, naquele estado. E a minha mãe chegou e foi contar pro meu avô já de idade. Ele olhou pra minha mãe e disse assim, filha, existem coisas sim, que existe o espiritual, existe, mas existem coisas que... Meu avô não tinha esse conhecimento de hipnose. Ele falou, existem coisas que é o poder da mente. Então, muitas vezes não se impressione que esse, então, ministro, né, naquele local onde a gente tinha ido, ele estava usando o poder da mente com as pessoas. Então, que a mente também tinha poder. Isso meu avô, já aí, né, explicando. Imagina se ele tivesse esse conhecimento que você está trazendo hoje. Então, que isso é verdade. Como é que a gente sabe? Tem como a gente saber que a gente está sendo hipnotizado? Sim, na realidade, a nossa mente, ela acende uma luzinha de alerta. Então, por exemplo, essas pessoas que são muito suscetíveis a essa programação mental, vamos chamar assim, que é o estado hipnótico, que são essas pessoas que são chamadas no palco, elas são muito suscetíveis. Inclusive, no curso que eu fiz, tinham 2 mulheres, Miriane, que elas eram muito suscetíveis.
E isso são pessoas, a ponto daquelas pessoas que tu oferece qualquer coisa, elas não conseguem dizer não. As pessoas que entram numa loja, elas não conseguem sair sem levar uma bolsa de roupa, por exemplo. Então, são pessoas suscetíveis. Então, no curso, o professor nos alertou muito sobre isso, né? Que a gente deve tomar muito cuidado, porque qualquer palavra, qualquer frase que você fale num contexto não positivo, vamos dizer assim, durante a sessão de hipnose, a gente pode alterar a vida daquela pessoa. Então, sim, um pouco do medo que eu tinha da hipnose, ele é real. Ele tem fundamento. Ele tem fundamento, por isso que a gente precisa realmente fazer com um profissional muito sério. Então, assim, o que eu percebo? Que pelo fato de eu estudar programação neurolinguística desde os 17 anos, isso me dá um embasamento para saber falar as frases assertivas na hora das sessões de hipnose. E aí, para essas mulheres, essas duas mulheres que estavam no curso, Miriane, o professor instalou um programa nelas, de quando elas se sentissem ameaçadas, uma âncora, né? Quando elas se sentissem ameaçadas, é para elas baterem 3 vezes no ombro esquerdo. Tá. Toda vez que ela se sentir ameaçada, ela fizer isso, o cérebro dela vai ficar em estado de alerta. Tá. Então, existe também, então, tipo, um antídoto para quem é mais suscetível Sim. a esse estado hipnótico, que como isso pode ser usado muito em vendas, Claro. né, essas grandes palestras, enfim, que tem muita gente séria, mas Sim. que tem gente que Claro, usa a hipnose como... Se foi brincado com criança, imagina com a gente, que é adulto, Exato. né, sobre esse assunto. Então, às vezes, você pode não sentir autorresponsabilidade de ninguém, mas hoje você tá tendo conhecimento que você naturalmente anda em estado hipnótico, né? De super foco, a né? gente só troca de estado. Troca de estado. Mas, às vezes, profissionais de venda podem se aproveitar disso. Com certeza. Ai, eu sou um profissional de venda, eu sou corretora de imóveis. Mas a gente tá aqui no Multiplicação de Negócios para trazer conhecimento. Isso aí. E o conhecimento liberta, né? Um clichê que a gente fala aí. Total. Agora, Eunice, explica para nós a hipnose clínica, né? Como é uma sessão de hipnose. Tá. A minha sessão... Vamos da parte boa agora, sim. né? Eu vou falar da minha sessão, tá? Por quê? Por eu ter esse conhecimento de programação mental, reprogramação mental, Miriane, nas minhas sessões, eu adaptei algumas coisas. Por exemplo, eu não uso pêndulo para hipnotizar a pessoa. Eu não uso um gongo para fazer um som. Eu sim coloco uma musiquinha ambiente para a pessoa relaxar. Peço simplesmente para ela inspirar profundamente, fechar o olho, inspirar profundamente. E aí eu começo conduzindo a sessão dessa forma, de uma forma bem tranquila. Em nenhum momento a pessoa fica inconsciente. O tempo todo a gente fica conversando normalmente, como nós estamos conversando aqui. A única coisa é que eu uso metáforas, que é ou descer um elevador, depois abrir uma porta, caminhar por uma estrada, abrir uma página de livro, descer uma escada, num pomar pegar uma folha de uma árvore. São metáforas que eu uso para a pessoa lembrar daquela situação. E aí, quando a pessoa vai abrir a porta, vai abrir o livro, eu pergunto onde ela aprendeu algo. Então, no caso da minha filha, onde ela aprendeu a criar ansiedade, né? E aí, olha que interessante, eu vou contar esse caso da minha filha. Quando eu perguntei para ela, Sofia, onde você aprendeu a criar ansiedade? Ela foi direto. Quando eu tinha 6 anos, no primeiro dia da escola grande, o colega mais inteligente da turma me disse: se eu não tirasse 10 em todas as provas, meus pais não iam gostar de mim. E eu disse para ela: mas quando que os teus pais falaram isso? E ela disse: nossa, eles nunca falam. Eles dizem que o importante é a pessoa que eu sou, que eu preciso sim me esforçar para tirar uma nota boa, mas que tudo bem se eu não tirar 10. Agora, perceba alguns detalhes, Miriane, nessa frase da minha filha. O aluno mais inteligente da turma, ou seja, era alguém que ela admirava. Vocês percebem? Sim. Então, por mais que dentro da sessão de hipnose eu falei para ela a mesma coisa que eu falava todos os dias, ela não, a consciência dela, o consciente dela não gravava que não era importante.
Porque o subconsciente tinha gravado, anos atrás, que o menino mais inteligente da turma falou que ela deveria tirar nota 10. E aí, toda vez que a professora falava na quinta, na sexta, que ia ter prova na semana seguinte, ela passava o final de semana inteiro agoniada. Nossa, por medo de não tirar 10. De não tirar 10, né? E fundamentado na questão de que uma outra criança falou pra ela e ela gravou aquilo como verdade. Exato. Por isso que eu sempre falo, tudo que você acredita como verdade na tua vida, independente do que seja, vai se tornar a tua realidade. Se você acredita que não pode fazer algo, a tua mente diz amém. Tu não pode fazer. Se tu acredita que não merece receber X salário por mês, tu não vai ter. Se tu acredita que não merece um relacionamento saudável, tu não vai ter. A sua verdade se torna a tua realidade. E como é que a pessoa sabe o que é a verdade dela, né? Porque consciente, ninguém quer um relacionamento abusivo. Exato. Ou ninguém quer não se dar bem na vida, no mundo das finanças. Todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ser organizado na sua vida. Mas tem atitudes totalmente diferentes daquilo que conscientemente quer. Então, aí vem aqui os programinhas que a gente aprendeu na infância. Eu costumo dizer downloads instalados com sucesso. Então, por exemplo, sobre finanças. Se você aprende que dinheiro é sujo, que só quem tem dinheiro, quem é ladrão, que rico não vai para o céu. Quando você aprende tudo isso e você não reprograma isso na tua mente, porque até os 12 anos de idade, Miriane, tudo que alguém fala, alguém pode ser um adulto ou uma criança, que nem foi o caso da minha filha, fale que a outra pessoa, que a criança admire ou que tenha autoridade sobre a criança pega como verdade. Porque até os 12 anos a criança não tem o senso crítico. Por isso que é tão importante a gente cuidar aquilo que a gente fala para os nossos filhos, sabe? Então, a minha filha, quem conhece ela sabe o quanto que ela é muito diferente da maioria das crianças, porque eu sempre estou afirmando para ela que ela é capaz, que ela consegue, que ela pode fazer, que é para ela escolher as coisas que ela deseja na vida e aí ela vai atrás e ela consegue. Então, eu desde pequena já estou programando a mente dela para ela confiar nela mesma. Que não importa o que ela escolher na vida, que ela vai ter sucesso. Então, quando às vezes a criança diz assim, é uma profissão, né? Por exemplo, quero ser professora. E aí vem os pais, até foi uma cliente minha que eu atendi semana passada, o sonho dela era ser professora. E a mãe não deixou desde pequenininha porque não dava dinheiro. Dá para ser professora de N formas. Ok, tem professores, a gente sabe que é uma profissão que não é muito valorizada, mas tem professores que são super valorizados. E quem diz que não pode ser dono de uma escola e ser professora? Então, tem vários... Só que se desde pequenininha a criança fala alguma coisa e o adulto já vem, que tem autoridade sobre essa criança, e mata aquele sonho, diz, não, tu não consegue, para de falar bobagem, sai daqui, criança não sabe de nada... Aí ela vai crescendo em aquilo na mente. Com aquilo na mente. Quais as tuas especialidades na hipnose? O que podemos tratar com hipnose? Já vimos que podemos tratar a ansiedade, né? Sim. Mas o que mais nós podemos tratar com hipnose? Então, minhas especialidades. Fiz então hipnose clínica, agora estou fazendo hipnose master, mas fiz também a especialidade em ansiedade, em depressão, uma infanto-juvenil, uma de emagrecimento. Em abril, agora, eu concluí uma especialização em gestantes, de acompanhar gestantes durante a gravidez, já preparando para o parto. Ou então aquelas mães que têm muito medo, né, de que vai acontecer alguma coisa. Então, é uma hipnose bem interessante, que a gente pode fazer o acompanhamento durante a gestação e também de tentantes. Porque eu fui uma tentante durante muitos anos, né? Uma mulher que tem dificuldade de engravidar. E eu tenho a minha filha, eu fiz sim tratamento por 2 anos. Chegou num dado momento, joguei todos os medicamentos fora. E meses depois eu engravidei. Então, essa questão tá tudo na cabeça.
E é muito frustrante, eu entendo a mulher que tenta engravidar, porque realmente a gente, quando está querendo muito um filho, a gente cuida antes mesmo da data ali, né? A gente já tá lá comprando exames. Exato. Comprando porque quer muito mesmo. E entra num estado de ansiedade. Sim. Então tem que haver alguma coisa na cabeça da gente para sair daquele estado, né? Exato. Agora, quanto que a gente pode tratar na hipnose, aí é muito amplo, Miriane, porque sim, a questão dos traumas, dos medos, das fobias, a ansiedade, a depressão, o próprio emagrecimento, porque quando a gente tem quilos a mais no nosso corpo, é muito do que a gente aprendeu também na infância. Ou, às vezes, você criança, de repente os pais brigavam, ou então um colega que você gostava muito na sala de aula sofria bullying, e aí você mentalizava quando criança, quero ser grande para poder proteger a pessoa que eu amo. E aí, quando a gente cresce, a gente vai na altura até uma certa estatura e começa a crescer para os lados. Isso é uma das coisas. Outra coisa é aquela pessoa que engole muito, que tudo ela pega para ela, nada ela fala, nada ela se expressa, nada ela rebate, tipo aquela pessoa que engole tudo, então vai engolindo as emoções. Então tem N causas a questão do excesso de peso. E eu fico muito triste, Miriane, de verdade, assim, quando a pessoa diz que fez bariátrica. Porque tem outras formas da gente tratar. E mesmo a questão de às vezes a pessoa não conseguir ir para academia, o nosso consciente é 5%. E aí 95% é inconsciente. E esses 95 bonequinhos que eu digo, engolem os 5 bonequinhos. Então, às vezes, conscientemente, tu tem a consciência de que é bom para a saúde você ir para uma academia. Só que aí os 95 chegam e dizem, ai, tá frio hoje. Tu tá cansada, fica sentada no sofá. Ou então é calor, para que tu vai lá suar, tu entende? Então a gente precisa extrair dos 95 bonequinhos a informação de que é importante. Então essa reprogramação mental, quando ela é feita dentro da hipnose, ela é muito mais assertiva. Sem contar que a hipnose é uma terapia breve. Não é uma terapia que vai ficar 2, 3 anos fazendo. Por exemplo, às vezes, um medo, uma fobia específica é uma sessão. Sim. Então, é muito rápido o resultado, assim, sabe? É uma terapia que já identifica aonde você aprendeu aquilo, aonde aquela dor foi causada. Vai direto na causa. Vai direto na causa. Inclusive situações que você havia esquecido. Exato. E tem uma crença fortíssima em cima dela. Eu falo, eu tive a oportunidade de fazer hipnose com a Eunice, mas eu também tive a oportunidade de ter uma psicóloga que utilizou dessa técnica comigo. E pra mim, assim, foi um tratamento... Eu já tinha busca por vários psicólogos antes. E terapeuta, por quê? Porque quando a gente quer... Eu queria entender por que algumas áreas da vida eu não estava conseguindo ir adiante. E aquilo me incomodava, né? Me causava realmente... E foi numa sessão de lembrar de algo que eu havia esquecido há muito tempo. Que a crença sobre mim é que eu era uma pessoa horrível. Mas aquela crença era fundada numa situação de uma criança de 7 anos, nem 10 anos. Exato. 7, 8 anos de idade. Aconteceu uma situação, instalou o programinha na tua mente. Que instalou. Então, às vezes, você não se sente bem com você e já fez várias... E eu sou a favor de psicólogo, até porque quando a dor, em alguns casos, a dor vem pra fora, você precisa de um acompanhamento psicólogo, precisa. E o bom é que a Eunice, ela identifica isso, né? Quando precisa desse acompanhamento que vai precisar, porque veio muita dor pra fora. E foi dali que começou a minha cura. Outra coisa que a gente pode tratar, Miriane, também, com relação à hipnose, é até no lado profissional. Às vezes a pessoa está em dúvida, né, se vai para a empresa A ou para a empresa B, ou mesmo às vezes adolescentes quando estão para escolher qual faculdade. Assim como a gente faz a regressão à infância, no máximo até o útero da mãe, eu não faço aquelas regressões a outras vidas, tá? Somente nessa vida, até o útero da mãe.
a gente faz também a visualização para o futuro. E essa visualização para o futuro é muito forte. Então, tipo, a gente costuma usar o termo, né, jogar, né, mas fazer a pessoa se imaginar daqui a 2 anos, se escolher o caminho A ou o caminho B, dá uma clareza para a pessoa, às vezes, até tomar uma decisão na vida, né? Com relação ao dinheiro, também, do porquê que muitas vezes, às vezes a pessoa até... Eu não gosto do termo ganha dinheiro, porque quem ganha dinheiro é criança, adulto faz dinheiro, né? Mas, às vezes, a pessoa faz muito dinheiro, mas precisa de alguma forma se livrar do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro foi uma dor, trazia brigas em casa na infância, ou então os pais se separaram e tiveram muitas brigas nessa questão do dinheiro. Então, a pessoa, mesmo que ela faz muito dinheiro como adulto, precisa se livrar do dinheiro. Então, tem N situações que é das mais variadas que a gente pode identificar. E aí, voltando um pouquinho para minha filha, só aproveitando o gancho, a minha filha agora ela está fazendo um tratamento que ela precisa tomar algumas pílulas de medicina chinesa para a deficiência que ela tem no rim. E ela precisa tomar 10 comprimidinhos redondinhos, bem pequenininhos por dia, e ela não estava conseguindo engolir. E aí, filha, é importante, é tratamento, é para tua saúde e tal, por favor, faz um esforço. E ela disse, mamãe, eu não consigo. Quem sabe você faz uma hipnose? E aí eu disse, tá, posso fazer? Tipo, é uma coisa simples que eu não pensaria em fazer hipnose, porque na minha concepção é normal a pessoa tomar comprimido, mas ela não conseguia. E aí, de novo, eu fiz e perguntei, porque sempre... Quando eu faço as metáforas, faço abrir uma porta, abrir um livro, eu tenho que fazer uma pergunta, né? E aí, no caso ali, eu perguntei onde que ela aprendeu que não é seguro engolir remédio. E aí, ela foi pro prezinho que um colega falou pra ela de que criança não podia tomar remédio. Que se criança tomasse remédio, criança morria. E ela pegou aquilo como uma verdade pra ela. E ela não conseguia engolir. Aí demorou umas 24 horas, depois, graças a Deus, ela começou a conseguir engolir os remédios. Então, só para ver como é amplo a questão da hipnose. Como a mente mente pra gente. Exato. E a gente tem que estar atento, né? Nem ela lembrava dessa memória, desse colega que fez ela acreditar. Exato. E criança é criança. Criança fala coisas Sim. que ela tá sendo maldosa naquele momento, né? Uhum. Então... Ou talvez ela aprendeu, talvez os pais tinham muitos remédios em casa, a mãe com medo, né, de que a criança tomasse, falou que se a criança fosse tomar, morria, e contou pro coleguinha e seguiu. Gente, eu nem vou contar, porque eu por anos não virava o chinelo, não deixava o chinelo virado, porque a mãe morria. Eu não fazia a data em casa, porque me diziam que se fizesse a data em casa, a mãe morria. Meu Deus! Não, eu era uma criança muito... Porque às vezes, claro, aquela história... Porque a criança não tem o senso crítico. Não tem esse senso crítico. Isso, acreditava no que contavam. Exato. Né? E aí aquela crença parece tão, né, lá... E existem os reforçadores de crença também, né? Que a gente traz, voltando aqui pra vida adulta, né? Sim. A crença da roupa nova. Não sou contra, e temos várias amigas lojistas aí, né? Mas a crença de que eu só vou estar bem se eu estiver de roupa nova. Existe a crença fundada em alguma memória lá atrás, mas também ela tem reforçadores. Claro. Desse comportamento atual, né? Ou a própria sociedade, né, traz muitos estigmas nisso que reforçam aquilo que... Sempre alguém sabe um ditado dos antigos, alguma coisa assim, né, Miriam? Isso, e esses reforçadores, por exemplo, você não deve comprar tal blusa agora porque isso vai te colocar em perigo financeiro. Sei lá, qualquer compra que você for fazer. Às vezes até de uma cor, de um tecido e coisa, sabe? E aí, mas decidiu, tem um comportamento embutido ali, e decidiu fazer essa compra mesmo se colocando em perigo financeiro. O que naturalmente a sociedade faz? Nossa, parabéns, que bonito, que legal, que bom que você comprou. Isso reforça aquele comportamento que você já está habituado a ter. Sim. Meio hipnótico até, né? Meio que automático, assim. Entrou tanto na tua mente, né? Por que voltando para a propaganda do compre batom ali, por que ela pegou? Porque como que a gente faz a reprogramação mental? Através da repetição. Então, aquele compre batom, é repetição. E é aquilo que você fala pra você também. Se você mesmo... Experimenta assim, ó. Tá num dia triste. Aí você vai pra frente do espelho e só sorri. Nem que seja um sorriso falso.
automaticamente vai mudando o teu cérebro e a tua fisiologia vai mudando. E daqui a pouco você começa a gargalhar e você nem lembra que você estava triste. Então, assim, isso também é um tipo de reprogramação. Então, tem vários tipos de reprogramação mental que a gente consegue fazer. E reforçando sobre essa questão da propaganda do Compre Batom, ela ficou ao ar somente 2 meses, né? Exato. E pra ter marcado tanto uma geração. E foi no ano de 90. Gente, pensa, e todos nós aí lembramos dessa propaganda. Da nossa geração não tem não lembrar, né? Não tem não lembrar. E ela foi justamente tirada do ar após esses 2 meses com o intuito, né, de que ela era hipnotizante. Olha só. Então, Eunice, resumindo aqui, então, a sua hipnoterapia, você é até o momento do útero, você reforçando, não é de vidas passadas, nada, é sobre memórias que vão até o seu momento do útero, até a sua concepção, para que você possa a pessoa possa estar buscando recurso onde pode ter criado aquela ferida, aquela crença, né? É uma hipnose clínica, que é diferente daquela hipnose de show, de palco, totalmente diferente. Tanto que assim, ela é individualizada, a minha hipnose. Inclusive, eu trato muitos casais com problemas de relacionamento, mas é assim, ele com os traumas dele, ela com os traumas dela, em situações diferentes, totalmente sigiloso, tudo que a gente trata, porque sim, tem várias coisas que aconteceram, né, que as pessoas não querem que a gente exponha e a gente não expõe. E mesmo no caso, Miriane, quando eu trato um casal, eu não conto nunca para ele o que ela contou, nem para ela o que ele contou. O que cada um me fala é totalmente sigiloso. Onde você consegue identificar aonde está ancorada aquela crença. Exato, exato. E nisso você é mentora também, né? Sim. Como são as suas mentorias aí para nós terminar esse café hoje? Então, a pessoa pode fazer comigo uma sessão de hipnose ou pegar um pacote de 5 sessões. E a mentoria é um pacote de 20 sessões, Miriane, onde as primeiras sessões, sim, a gente precisa fazer hipnose também, né? Porque precisa trabalhar a questão da ansiedade, da insegurança, mas a minha mentoria, ela é principalmente para o lado profissional. Mas não tem como trabalhar o lado profissional sem trabalhar o lado pessoal. Então, na minha mentoria, a gente trabalha a questão de relacionamento, a questão do dinheiro, a questão da pessoa se posicionar, se a pessoa tem problemas de falar em público, tem problemas de insegurança. E aí, olha que interessante, esses dias me chamou um senhor que ele disse que durante a vida dele, 3 vezes, ele pediu demissão quando ele soube que ele ia ser promovido. Por medo do julgamento, por medo de não dar conta do cargo que ele seria colocado. Então, olha como isso, a pessoa se sabota a um ponto de não conseguir uma promoção por questão de insegurança com medo de julgamento, de não dar conta. Então, olha como a nossa mente é poderosa. Então, as minhas mentorias, elas são baseadas nisso, tanto de direcionamento profissional, quanto de relacionamento de dinheiro. Por isso que elas são mais sessões. São mais sessões ali. Exato. Então, para você que está com a gente aí até esse momento agora, né? Eunice, pode deixar seu Instagram aí para as pessoas seguirem você, verem mais material sobre hipnoterapia, né? Então, o meu Instagram é @EuniceKunzler, _hipnoterapeuta. E eu tenho também o site, onde a pessoa pode tirar mais dúvidas também, que é eunicekunzler.com.br. Então, ficamos agora aí, né, no final aí do nosso Café com Multiplicação de Negócios. E eu convido você a estar com a gente todos os dias aqui na TV Cidade, que passa aqui na TV aberta, no canal de Farroupilha, no canal 14, todos os dias por volta das 9 horas da manhã, aqui. Eu aguardo você no próximo Café com Multiplicação de Negócios. Tenha um ótimo dia!